Olá e bem-vindos ao Boletim Suprem de Boas Notícias, o seu resumo semanal com as histórias que inspiram e renovam a esperança. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar para levarmos juntos mais positividade ao mundo. Começamos o boletim de hoje com uma importante mudança em Brasília. O Distrito Federal agora tem uma lei que proíbe a diferenciação de elevadores em edifícios, garantindo igualdade e dignidade para todos. A repórter Marisol Cadiege traz os detalhes dessa importante conquista. Social e serviço. Duas palavras que durante décadas serviram para distanciar empregados e empregadores e, muitas vezes, de forma sutil, sendo instrumentos de discriminação, aquele ato de tratar pessoas de forma injusta ou preconceituosa com base em raça, gênero, idade, orientação sexual, religião, nacionalidade, deficiência ou status social. No Distrito Federal, avisos como esses saem de cena a partir do projeto de lei 7.645 de 2024, que proíbe o uso das denominações elevador social e elevador de serviço em edifícios públicos e privados. O texto foi apresentado pelo deputado Max Maciel, do PSOL DF, e além de combater a discriminação, garante maior igualdade e dignidade. A história do elevador de serviço não é para descer carga, lixo ou pets. Foi para designar por classe quem poderia ou não acessar o elevador. Foi com esse objetivo de acabar com esse resquício escravocrata, acabar com as humilhações e fazer com que isso tudo seja de forma igualitária. A gente propôs a lei que extinguisse o elevador de serviço no Distrito Federal. Cargas e pets continuam descendo pelo elevador certo, seguindo as orientações regulamentadas por cada condomínio ou prédios. A intenção da norma, que foi inspirada em legislação semelhante aprovada no Rio de Janeiro e adaptada ao Distrito Federal, para que todos sejam recebidos de forma igualitária, valorizando a ocupação de cada pessoa. Agora você pode entrar e sair dos elevadores sem os termos social e serviço. Aqui no Distrito Federal, condomínios ou prédios que desrespeitarem a regra poderão ser multados em até R$ 5.000, mais responsabilização administrativa. Mobilidade sustentável em Brasília. As patinetes elétricas compartilhadas retornaram à capital, oferecendo uma opção prática para se locomover pela cidade. Com tecnologia avançada e tarifas acessíveis, a iniciativa promete facilitar o dia a dia dos brasilienses. No último dia 30, as patinetes elétricas compartilhadas voltaram a circular no DF. Em uma fase experimental que terá duração de 90 dias, a iniciativa, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Transporte e Mobilidade e a empresa JET, disponibiliza 672 equipamentos em Águas Claras e no plano piloto. Os usuários podem alugar as patinetes por meio de um aplicativo com tarifas a partir de 25 centavos por minuto, variando conforme o horário e o dia da semana. Os equipamentos operam em uma área delimitada e monitorada por GPS e emitem alertas caso o usuário ultrapasse os limites permitidos. A velocidade dos equipamentos também é controlada: 20 km por hora em ciclovias, 15 km por hora em vias urbanas e 6 km por hora em áreas de segurança.
Além disso, as patinetes contam com itens de segurança como farol, setas, freios e buzina, além de suporte para celular com carregamento por indução. Segundo a empresa, a expectativa é que nas primeiras semanas sejam realizados 5.000 cadastros. A iniciativa não gera custos para o governo, que cede o espaço para exploração experimental. O serviço está disponível para maiores de 18 anos, com opções de pagamento via cartão de crédito ou Pix. O app da JET está disponível nas lojas de aplicativos para Android e iOS. E a capital sediou a primeira oficina sobre conservação da agrobiodiversidade por guardiões em bancos comunitários de sementes. Um evento que celebra e valoriza o trabalho dos agricultores que dedicam suas vidas à proteção da biodiversidade agrícola. Paixão e responsabilidade para contribuir com o planeta na sua caminhada de preservação, manutenção e segurança alimentar. Uma maneira de produzir alimentos para um número cada vez maior de pessoas sem levar à exaustão e à degradação dos solos, comprometer a quantidade e qualidade da água, causar danos ao que ainda resta da vida silvestre e diminuir o uso de técnicas que favorecem para o aquecimento do planeta. Essa tarefa é desempenhada pelas guardiãs e guardiões dos bancos comunitários de sementes, para fortalecer essas comunidades, geralmente integradas por povos originários, agricultores familiares, quilombolas e povos de comunidades tradicionais de matriz africana e terreiros. A Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, financiada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e com o apoio da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, do Ministério da Agricultura e Pecuária, mais o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, realizou a oficina Conservação da Agrobiodiversidade por guardiões e guardiãs em bancos comunitários de sementes, experiência, diálogos e demandas. Reuni-los aqui para escutá-los, porque eles são detentores de muito conhecimento. Eles manejam e conservam essa agrobiodiversidade ao longo dos anos. E a gente queria muito estar ouvindo eles e, claro, trocar experiências, trocar também demandas que eles possam ter de aprimoramento, demandas de políticas públicas, os gargalos que eles enfrentam para realizar essa conservação. O MDS foi o nosso patrocinador financeiro, que foi de extrema importância para que pudéssemos trazer guardiãs e guardiãs das 5 regiões do país e representar bem as comunidades tradicionais. Nós temos indígenas, quilombolas, apanhadoras de flores, agricultura familiar, agricultura urbana e periurbana. Então, foi um trabalho assim, foi extremamente trabalhoso, mas foi maravilhoso. Os agricultores, a grande maioria deles, de repente fazem as suas próprias variedades, né? Ou seja, criam as suas próprias sementes. Porque cada local distinto tem uma natureza distinta. Então as plantas que os agricultores cultivam, elas vão gradualmente se adaptando a esses ambientes. E por isso elas se tornam basicamente, né, individuais, né? São quase que personalidades cada uma dessas variedades, né? Então esse é o grande trabalho que os agricultores fazem. E por isso que existe tanta diversidade, né? Porque os ambientes são infinitos, praticamente. Foram 2 dias de troca de saberes deixados por mães, pais, avós e avós dos participantes que compartilharam costumes puxados pela memória, fazendo releitura dos processos que envolvem as técnicas tradicionais e práticas ancestrais para a troca, promoção e preservação de sementes orgânicas nativas e crioulas. Foram
80 agentes multiplicadores vindos de 16 estados brasileiros. Maria Ivonete Souza tem um ponto agroecológico em Colíder, no Mato Grosso, e por sua dedicação à agroecologia, atuação como guardiã e multiplicadora de sementes, ela é conhecida como a rainha das sementes. É um espaço que a gente pretende que seja coletivo para a produção de alimentos saudáveis. Então, é um espaço para realização de projetos, para visitação e para o plantio. Então, quem quer plantar alimento saudável, tem em Colíder uma área, custo zero, para plantar esse alimento. Cada um de nós também pode ter o seu próprio banco de sementes. Basta, por exemplo, que quando consumir uma fruta, lembre-se de não jogar as sementes fora. Em vez disso, lave-as e seque-as ao sol. Depois, guarde-as num saco de plástico ou numa garrafa PET. Depois, converse com alguém que saiba de como plantar, para que possa lhe indicar um lugar adequado para espalharmos sementes mundo afora. Assim, estaremos contribuindo com o meio ambiente e a segurança alimentar. Você vai conhecer agora a Pachamama Editora, um projeto inspirador que valoriza as culturas originárias, a diversidade e os direitos humanos por meio da publicação de livros bilíngues. Uma iniciativa que você vai conhecer a seguir na matéria da repórter Isabela Souza. Aline Pachamama, do povo Puri e da Mantiqueira, fundou a editora Pachamama em 2016, com o objetivo de valorizar a literatura indígena por meio de obras bilíngues, que integram oralidade e memória. Composta por mulheres, a editora foge dos padrões tradicionais do mercado editorial. Aline, inspirada pela sua mãe, Dona Gessi, artesã de tecidos, criou a Pachamama para dar voz às autoras indígenas. E quando você fala da história indígena como ciência, a história como ciência, a nossa língua realmente validada como idioma, a gente está falando do nosso território, corpo e espírito. Então esse livro querido, que traz os indígenas de vários povos, é um livro que tem 9 línguas, 4 línguas indígenas e uma língua africana, e também as línguas não indígenas, para que as pessoas possam nos ouvir. Além da editora, Aline fundou o Instituto Pachamama, em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, um espaço dedicado ao resgate da cultura Puri e ao diálogo entre ciência e práticas ancestrais indígenas. A Pachamama se destaca no cenário literário ao promover a cultura indígena e dar visibilidade a novas vozes, enquanto fortalece as raízes dos povos originários. E se surgiu a curiosidade de conhecer mais sobre a editora e seus projetos, é muito fácil. Basta acessar o site www.pachamamaeditora.com.br. Será que a água com gás pode ser uma aliada na perda de peso? Um estudo recente analisou como a bebida influencia o metabolismo da glicose, mas alerta, os efeitos são modestos e não dispensam hábitos saudáveis. Um estudo publicado no periódico BMJ Nutrition, Prevention and Health sugere que a água com gás pode contribuir para a perda de peso ao aumentar a absorção e o metabolismo da glicose no organismo. No entanto, os efeitos não colocam a bebida como uma solução única para emagrecer. O autor do estudo, Akira Takahashi, médico do Hospital Neurocirúrgico Teiseikai, no Japão, ressalta que a prática regular de atividades físicas e uma dieta equilibrada continuam sendo essenciais para uma perda de peso sustentável. A pesquisa comparou o processo de consumo de água com gás com a hemodiálise, procedimento no qual o sangue é filtrado para remover toxinas. Durante a hemodiálise, o sangue se torna alcalino, o que acelera a absorção e o uso da glicose.
De forma semelhante, o gás carbônico, o CO2, presente na água com gás, é absorvido pelo estômago e convertido em bicarbonato, aumentando a alcalinidade e ativando enzimas que melhoram o metabolismo da glicose. Apesar desses mecanismos, o estudo destaca que a redução de glicose promovida pela água com gás é mínima, mas pode colaborar quando aliada à prática de exercícios e uma alimentação balanceada. Os especialistas reforçam que, embora a água com gás possa trazer benefícios, ela não substitui hábitos saudáveis. Um jovem tanzaniano criou mochilas escolares com carregamento de energia solar e luz de leitura para crianças de comunidades sem eletricidade. Uma solução criativa que transforma vidas e oferece oportunidades para um futuro melhor. Ele impediu que outras crianças passassem pelo que ele passou quando criança. James Innocent usava uma lamparina querosene para estudar após a escola. Sem acesso à eletricidade na região de Arusha, no norte da Tanzânia, sua família gastava muito com óleo apenas para que ele pudesse ler à noite. Hoje, aos 33 anos, ele encontrou uma solução para esse problema. O projeto começou de forma artesanal em 2016, quando James costurava mochilas à mão e produzia cerca de 80 unidades por mês. Ele equipava cada uma delas com um painel solar importado da China, que captava energia durante o trajeto de ida e volta das crianças à escola. A ideia surgiu ao observar um professor que utilizava um carregador solar costurado em uma bolsa de tecido para carregar o celular. Inspirado por essa solução, James desenvolveu mochilas com painéis solares flexíveis embutidos na parte externa, capazes de alimentar uma lâmpada LED e proporcionar iluminação para o estudo noturno. Além de funcionais, as mochilas também chamam a atenção pelo seu design. No centro das bolsas, uma silhueta branca de girafa se destaca entre as listras amarelas ou verdes brilhantes, unindo estética e praticidade de maneira inovadora. Hoje, o impacto do projeto é significativo. As mochilas solares ajudam milhares de crianças em comunidades sem acesso à eletricidade, permitindo que elas estudem após o anoitecer e superem barreiras educacionais. O sucesso da iniciativa atraiu o apoio de instituições de caridade e marcas de moda, que passaram a financiar a produção e a distribuição do produto. A empresa, fundada por James, já vendeu cerca de 36 mil mochilas no último ano, promovendo uma fonte de energia sustentável e acessível para as famílias do continente africano. Com apenas um dia de exposição ao sol, a mochila consegue armazenar energia suficiente para alimentar a lâmpada por até 8 horas, garantindo um futuro mais iluminado para milhares de estudantes. Com mais de 950 mil árvores frutíferas, a capital federal pode se tornar um exemplo de nutrição sustentável. Uma pesquisa revelou como o aproveitamento integral dessas frutas pode combater a fome e reduzir o desperdício. Uma pesquisa realizada por Camila Faeda, estudante de nutrição do CEUB em Brasília, mostrou que o aproveitamento integral das frutas disponíveis nas ruas da capital, incluindo cascas, sementes e outras partes não convencionais, pode ser uma alternativa viável e sustentável para alimentar famílias em situação de vulnerabilidade. Brasília não é apenas a capital política do Brasil, mas também um verdadeiro pomar a céu aberto. Com mais de 950 mil árvores frutíferas de 35 espécies, segundo a Nova Cap, a cidade oferece uma riqueza natural que, de acordo com a pesquisa, pode ser a solução para a insegurança alimentar. A manga, abundante na capital, foi o foco do estudo. Camila desenvolveu uma receita de bolo utilizando cascas da fruta, rica em fibras e antioxidantes. A ideia foi testada com voluntários e aprovada, mostrando que é possível criar pratos nutritivos, saborosos e acessíveis a partir de ingredientes que normalmente seriam descartados. Além de combater o desperdício, a pesquisa sugere que iniciativas como essa podem ser incorporadas em políticas públicas. Oficinas culinárias gratuitas,
programas escolares e campanhas educativas são algumas das estratégias propostas para ensinar a população a aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Chegamos ao fim de mais um Boletim Suprem de Boas Notícias, com histórias que nos inspiram a construir um mundo mais justo, sustentável e solidário. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal para continuar recebendo notícias que aquecem o coração e renovam a esperança. Nos encontramos na próxima semana com mais boas notícias para você. Até lá!